Olá, olá, olá pessoal do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, pra gente conhecer o pior filme do mundo. Tá certo que hoje em dia tem até filme pior do que esse, mas provavelmente Plano 9 do Espaço Sideral fique pra sempre com esse título. Se você veio parar aqui no canal só por causa desse vídeo, assiste até o final, deixa o seu like se gostar e se inscreve clicando no botãozão vermelho aí embaixo. Vambora conhecer primeiro a mente por trás dessa obra-prima. Edward D. Wood Jr., mais conhecido como Ed Wood. Ele nasceu em Poughkeepsie, Nova York, e a mãe do Ed sempre quis ter uma menina. Então, até os 12 anos de idade, ela vestia ele com roupas de menina, o que gerou nele o gosto de vestir roupas de mulher. Tanto que quando ele participou da Segunda Guerra Mundial, ele dizia que ele tinha mais medo de ser ferido em combate do que morrer, porque os médicos, depois ali tratando ele, podiam descobrir que por baixo do uniforme de soldado ele usava calcinha e sutiã. Durante os anos 50, o Ed produziu, dirigiu e atuou em vários filmes de vários gêneros, principalmente ficção científica e terror. E a maioria deles, para não dizer todos, tinham péssimos efeitos especiais, os roteiros muito malucos e as interpretações eram as piores possíveis. Mas o filme que deixou Ed mundialmente famoso é Plano 9 do Espaço Sideral, de 1959. O filme trata de alienígenas que querem impedir a humanidade de criarem uma arma que pode destruir o universo. Aí eles realizam o tal do Plano 9, que consiste em reviver os mortos recentes da Terra para gerar o caos e forçar a humanidade a ouvir eles. Caso contrário, eles vão destruir tudo e arrebentar todo mundo com o exército de mortos-vivos. It is safe to state that the grandchildren Convenhamos que o roteiro não chega a ser tão esdrúxulo. Provavelmente ele deve ter sido baseado em o dia em que a Terra parou, só que com zumbis. E esse jeitão de querer ser um filme épico geraria ali um grande orçamento. E esse era o grande problema do Ed. As ideias dele costumavam ser caras demais para filmar. E ele filmava de qualquer jeito, gerando aí o jeitão inconfundível dos filmes dele. Pois bem, em alguns dos seus filmes anteriores, um colaborador recorrente do Ed era o ator Bela Lugosi,
que tinha fama mundial por ter feito o Drácula em 1931, mas ali nos anos 50 estava meio em baixa, com problemas de saúde, e nesse fim de carreira trabalhou com o Ed. No começo de 56, o Ed conseguiu uma grana para fazer um outro filme, e só que essa grana só dava para filmar por um dia e sem som. Então ele pegou lá o Lugosi, botou a capa do Drácula lá nele, gravou algumas cenas, né, e guardou para poder usar depois. Só que antes do projeto ser finalizado, o Bela Lugosi faleceu e o Ed ficou ali sem o seu principal trunfo e o seu amigo. Mas isso não impediu ele. Ele usou isso para atrair investidores e atores para fazer um outro filme. Por exemplo, a apresentadora Vampira, dizendo que aquele seria o último filme do Bela Lugosi. Mas como fazer isso usando só aquela merreca de cenas que ele tinha? Essa é só uma das muitas gambiarras que existem em Plano 9. Por exemplo, ele chamou um dublê para poder complementar as cenas do Lugosi. O cara aparecia ali o filme inteiro com o rosto coberto pela capa e andava meio encurvado, já que era mais alto que o Lugosi. O nome inicial seria Ladrões de Túmulos do Espaço, só que depois que o Ed conseguiu um investimento com o pessoal que era da Igreja Batista, que achavam que era um sacrilégio aquele nome, ele teve que mudar, vindo aí o sensacional título de Plano 9 do Espaço Sideral. Se o Ed conseguia fazer um filme com pouca grana, outra especialidade, se é que dá para falar que era uma especialidade, era filmar em pouquíssimo tempo. Plano 9 foi rodado em apenas uma semana e só foi lançado 3 anos depois, em julho de 1959. Se ele merece ou não o título de pior filme do mundo, Plano 9 faz um puta esforço para isso. Por exemplo, com Criswell falando meus amigos na introdução do filme 4 vezes em apenas 1 minuto. Até os efeitos não tão especiais. E o pior é que é justamente esse monte de coisa errada que dá ao filme a sua legião de fãs. São dezenas, para não dizer centenas de defeitos especiais que aparecem no filme. Como, por exemplo, a cabine do avião, que tá na cara que é feita de papelão, fora a cortina de banheiro que a separa do resto da aeronave. Outras tomadas famosas são, por exemplo, quando numa parte tá de dia, na cena seguinte tá de noite e logo na sequência tá de dia de novo. E os clássicos discos voadores pendurados por linhas. Muita gente diz que eram feitos de calotas ou de pratos pintados, mas na verdade eram kits de discos voadores que faziam parte de uma linha de brinquedos. Então, depois da sua estreia, o Plano 9 passou despercebido pelas TVs americanas durante quase 20 anos, até que em 78, os críticos de cinema Harry e Michael Medved lançaram o livro Os 50 Piores Filmes de Todos os Tempos. O livro foi um sucesso, só que os fãs, os leitores reclamaram que Plano 9 nem estava incluído. Então, os escritores se redimiram com uma segunda edição, chamando ali o pessoal para votarem no pior filme de todos os tempos. E com mais de 3.000 votos, Plano 9 ganhou disparado. Ironicamente, essa foi a melhor coisa que aconteceu ao filme e ao Ed Wood. Póstumamente, eles receberam o prêmio Golden Turkey de pior filme e pior diretor de todos os tempos e ganharam uma legião de fãs. Infelizmente, toda essa fama só vieram depois que o Ed Wood faleceu. Ali perto do fim da carreira, ele já estava produzindo até filmes pornôs. E quando até isso rareou, ele partiu para escrever romances sexuais e de terror. Wood lutou contra a depressão e o alcoolismo até a sua morte de ataque cardíaco em 78, aos 54 anos.
Em 94 foi lançado o filme Ed Wood, que conta a história da vida do Ed, dirigido pelo Tim Burton e com o Johnny Depp no papel principal. Talvez pelo karma do Ed Wood, o filme foi uma bomba nas bilheterias, rendendo aí menos da metade dos 18 milhões que custou para ser produzido. Mas ele foi aclamado pela crítica e foi reconhecido quando ganhou 2 Oscars, o de maquiagem pelo Rick Baker e o de ator coadjuvante pelo Martin Landau, que fez um papel excepcional retratando Bela Lugosi. Plano 9 já teve diversas reapresentações, documentários, citações em outras obras, como o seriado Seinfeld, o seriado Arquivo X e até no jogo de videogame Destroy All Humans, onde tem uma tela lá que tem um drive-in e fica passando o filme Plano 9 lá no fundo. Depois que você termina essa tela, o filme fica liberado para você assistir nos extras do jogo. Mas será que Plano 9 é mesmo o pior filme de todos? Eu mesmo já vi filmes piores, até mesmo do próprio Ed Wood. E Plano 9 é divertido, a gente se distrai justamente caçando um monte de erros que o filme tem. Infelizmente, só depois de sua morte é que Ed Wood e o seu principal filme ficaram famosos. Provavelmente não do jeito que ele queria, né? Mas pelo menos isso mostrou que ele era um cara persistente, um cara sonhador e que mostrou que não é nada fácil sobreviver no mundo de Hollywood. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo sobre um cara que só queria contar as histórias dele, assim como eu que só quero contar aqui as coisas que eu gosto. Então, se curtiu o vídeo, deixa o seu like aí embaixo, ajuda bastante o canal, se inscreve para dar aquela moral, ajudar a gente a crescer, beleza? Até daqui a pouco!